Boa tarde, igreja. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos a continuar no nosso curso Liberdade em Cristo. Hoje estamos em sessão 8 e estamos a falar sobre lidar bem com as emoções. Eu acho que é uma das partes do nosso ser, né, não bem cuidada, e do qual nós não ensinamos muito na igreja. Realmente, cristãos acham que para dar muita atenção às emoções não é um ato espiritual, estás a ver? Que nós só deixamos isso aos psicólogos e coisas assim, mas os cristãos têm que só lidar com o coração e a alma. Eu acho que isso não é bíblico, estás a ver? Isso não é bíblico. Que as nossas emoções enganam e só é mais maduro para o cristão para ignorar e fingir que tudo está bem. Em nome de Jesus, tudo está bem. Tu realmente fazes o trabalho de entender, processar e lidar com essa parte interior nossa. A nossa natureza emocional foi criada por Deus. E vemos que Deus até exprime emoções várias vezes nas Escrituras. Tristeza, dor, alegria e mais. Então, não podemos ignorar as emoções, mas entendem que são um barómetro da nossa alma, revelando às vezes o estado da alma e mais quanto ao nosso ser está saudável. Estás a ver? Então, para ignorar aquilo que acontece aqui pode levar-nos também à derrota espiritual. Eu acredito. Portanto, como é que a nossa pessoa interior, a nossa alma se liga à pessoa exterior, o corpo? A nossa alma foi concebida para funcionar em união com o nosso corpo e corresponder-se. A correlação óbvia está entre o cérebro e a mente. E esta correlação é semelhante à forma como o computador funciona. Eu vou descrever. O cérebro funciona como o hardware, as partes físicas do nosso corpo, do computador. Quando morremos, fisicamente, vai voltar ao pó e vamos estar com o Senhor. Mas não vamos ser irracionais. O hardware sozinho não consegue fazer grande coisa. Precisa do software para ser útil. Aquela parte não física, o código. Na nossa analogia do computador, a mente é como o software. É a parte do nosso espírito, da nossa alma. E quando as pessoas têm problemas mentais e emocionais, o mundo secular tende a dizer que tem um problema de hardware. Será que isso é possível? Claro, isso é possível. O síndrome de Down, por exemplo. A doença de Alzheimer, uma bola entre as orelhas. Esses são problemas do hardware. O melhor software do mundo não irá funcionar num computador que está avariado. Mas, na Bíblia, a ênfase esmagadora não está no hardware. Não está com o corpo. Embora tenha algumas passagens que falam e tratam sobre isso, mas sim no software. Está na mente. Escolher a verdade. Crer na verdade. Tomar cativo cada pensamento e por aí fora. O computador não funciona da forma diferente daquela a que foi programada. Okay? A nossa pessoa interior e a nossa pessoa exterior correspondem na medida em que algumas coisas estão debaixo do seu controlo direto e outros não. O teu cérebro controla o teu sistema nervoso, por exemplo. Parte deste sistema nervoso correlaciona-se com a tua vontade à medida em que está sob o teu controlo. Por exemplo, fazes uma escolha de falar, de movimentar o teu corpo e etc. Também existe uma parte involuntária que regula as glândulas, e faz com que o teu coração bata. Acontece automaticamente, sem teres que pensar sobre isso. Graças a Deus. De facto, não podes controlar diretamente essas coisas, essas partes do teu corpo. Isto correlaciona-se com as tuas emoções. Não temos um controle direto das glândulas ou das nossas emoções, por exemplo. Pensa em alguém que naturalmente detestas e diz-te a ti próprio para gostares dele. Não dá. Não dá. As boas notícias são que Deus não espera que mudemos os nossos sentimentos assim. Ele não nos pede para gostarmos das pessoas. Ele ordena-nos para amá-las, que é diferente. Uma emoção, outra uma escolha. Podemos escolher fazer a coisa certa relativamente aos outros
independentemente do que sentimos por elas. Se fizermos o esforço de amar os pouco atraentes, é surpreendente como as nossas emoções vão seguir isso e mudar. Apesar de não podermos simplesmente mudar como nos sentimos, simplesmente pela vontade, podemos de facto mudar as emoções com o passo do tempo. Como? Ao escolher mudar o que se pode controlar, que é o que acreditamos e como nos comportamos. Então, estamos focados nisto hoje. As tuas emoções são para a tua alma. O que a tua capacidade de sentir dor é para o teu corpo. Estás a ver? Imaginemos que alguém tenha o poder de tirar a sensação de dor e te dá esse poder como se fosse uma prenda. Será que aceitavas? Seria tentador, né? Especialmente se tivesses uma dor crónica. Mas seria perigoso. Realmente, havia uma criança que fazia representação na rua, no Paquistão, que tinha a capacidade de meter facas nos braços e andar em cima de carvão quente sem sentir dor nenhuma. Ele e a sua família sofriam de mutações genéticas que os impossibilitavam de sentir dor. Mas em vez de ser uma benção, essa incapacidade de sentir dor tem sido mais como uma maldição para o pequeno artista e a sua família. De acordo com um dos cientistas que os examinou, eles andavam desajeitadamente e batiam contra as coisas que já que não sentiam dor. Eles estavam cobertos com nódoas negras nos pés, nas canelas e coisas. Uma vida sem dor parece ser algo bom, mas não é. De facto, o artista morreu no seu 14º aniversário, depois de saltar de um telhado, possivelmente conseguindo ter a coragem de fazê-lo, porque pensava que o que acontecesse, ele não sentiria dor. Sem a capacidade de sentir dor, terias imensas cicatrizes dentro de semanas. Deus deu-nos a capacidade de sentir a dor para a nossa proteção. Realmente é uma dádiva. É a mesma coisa com as tuas emoções. Não seria fantástico se nunca te sentisses deprimido, ansioso ou zangado? Nada mesmo, porque estas emoções dão-nos feedback importante para nos ajudar a ajustar. Tal como sentir dor dá feedback ao nosso corpo. As nossas emoções dão feedback à nossa alma. Apesar de não podermos controlar as emoções diretamente, o que sentimos é, de modo geral, o resultado daquilo que queremos e escolhemos pensar. O problema é que, se o que queres não refletir a verdade, então o que vais sentir não vai refletir a realidade. Imagina que a empresa onde trabalhas está a reduzir custos. É uma realidade de muitos de nós, neste momento do vírus Covid. E algumas pessoas estão a ser demitidas. Na segunda de manhã, recebes um e-mail do patrão. Ele quer ver-te às 10h30 na sexta da manhã. Se achas que vais ser demitido, provavelmente vais te sentir zangado, por exemplo. Se não tiveres a certeza, poderás sentir ansioso. Na quinta-feira, já te estás a sentir deprimido porque convenceste a ti próprio que vais perder o emprego. Na sexta de manhã, estás num caos emocional devido ao que estás a pensar. E ainda por cima, nada disso está baseado na realidade. E ainda não sabes. Na reunião, o teu patrão surpreende-te ao aumentar-te o salário. Como te irias sentir depois disso? Passaste toda a semana a sentir-te mal porque não sabias a verdade. Nenhum destes sentimentos estava baseado na realidade. Lamentações 3 ilustra o relacionamento entre crenças e emoções para nós. Jeremias está a ter um dia chato, estás a ver? E ele está completamente desesperado porque ele crê equivocamente que Deus é a causa dos seus problemas físicos. Então, eu vou ler essa passagem. Diz assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo o dia.
fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. A conclusão de Jeremias é devastadora. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ou como diz na versão que se chama The Message, uma versão bíblica inglesa. Diz: desisti de tudo na vida, já me esqueci como é ter uma vida boa. Eu disse a mim próprio, isto é mesmo assim, estou arruinado. Deus é um caso perdido. Já pensaste assim? Já te sentiste assim? Será que Deus é mesmo assim? Como o autor descreve? Será que ele se oporia contra um dos seus servos, vez após vez? Ele cerqueia o seu povo com amargura e dificuldades? Será que ignora as nossas orações? Claro que não. Qual era o problema então? Simplesmente que aquilo que Jeremias cria sobre Deus não era de facto verdade. Deus não o tinha cercado. Deus não era como um animal selvagem que o tinha estropiado. Estás a ver? Se a tua esperança estivesse em Deus e se também tinhas esta crença, também estarias deprimido. Felizmente, Ele não deixa as coisas assim. O autor diz, ele pensa mais sobre o assunto e depois muda de perspectiva. E a passagem bíblica continua em versículo 19. Ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tudo mudou internamente para ele quando ele disse: vamos lá, Jeremias, controla-te. Depois ele escreveu: isto me lembro e, portanto, tenho esperança. Grande é a tua fidelidade. O que mudou nas suas circunstâncias? Absolutamente nada. Será que Deus mudou? Não. A única coisa que mudou estava na sua mente, como ele via as suas circunstâncias. Os eventos da vida não determinam quem tu és ou o que te sentes, mas sim a tua percepção acerca destes eventos. Se o que quereres não refletir a verdade, então o que sentires não refletir a realidade. Quanto mais nos comprometermos à verdade e escolhermos acreditar que o que Deus diz é verdade, mais vamos ver as nossas circunstâncias da perspectiva de Deus e menos vamos deixar-nos levar pelos nossos sentimentos. Então, a grande pergunta é: se formos inundados por circunstâncias difíceis do passado ou do presente, talvez sejas tu neste momento, que fazem com que sejamos atormentados por emoções negativas, o que podemos fazer sobre isso? Vamos olhar para uma situação na Bíblia que parecia ser esmagadora. O exército israelita versus o exército filisteu. Provavelmente uma passagem que conheces já. Os filisteus estavam a dizer: não queremos um banho de sangue. E se os nossos campeões lutassem um com o outro e o vencedor lavava tudo?
Bem, isso é bom para eles, porque eles têm um gigante no lado deles, né? Golias. O exército israelita está completamente estressado. Mas se depois lá aparece o David, tira a catapulta e diz: como te atreves a desafiar os exércitos do Deus vivo? E depois mata o Golias. Tanto Davi como o exército israelita foram confrontados pela mesma situação. Um grupo viu o gigante em relação a eles mesmos, mas Davi viu o gigante em relação a Deus. Quem viu a situação como na verdade era? Não se trata de ficarmos afetados pelo ambiente e as circunstâncias à nossa volta, mas sim por como vemos esse ambiente e essas circunstâncias. Será que a fé em Deus pode fazer este tipo de diferença na nossa vida? Com certeza. E não apenas fé cega. Não é. É simplesmente reconhecer o que é de facto verdade. Quando enfrentas uma situação difícil e te sentes sufocado, de onde veio este stress? Da situação estressante? Não diretamente. Os 5 sentidos apanham o que está a acontecer à nossa volta e passam informação ao cérebro, mas depois a mente interpreta os dados e é isso que determina o que se sente relativamente a isso. É isso que a Bíblia chama renovar a mente, compreender o que é realmente verdade sobre Deus, em vez do que as experiências te dizem a crer. Comprometer-te a acreditar o que Deus diz ser verdade, mesmo se não sentires que é verdade. Há uma atividade no livro, se tens o livro, da Caixa de Primeiros Socorros Espirituais. Era uma boa ideia fazer esse exercício mais tarde. A ideia é que colecionas várias coisas que te vão direcionar para a realidade em momentos difíceis. Um versículo-chave para ler, alguém que podes ligar, uma oração específica e por aí fora. E se o que querermos não refletir a verdade, então o que sentirmos não vai refletir a realidade. Okay? Vamos fazer uma pausa agora e para discutir uma pergunta. Partilhem entre vocês. Já tiveste uma experiência em que acreditaste em algo que não foi a verdade? Como te tinhas sentido antes de descobrir a verdade e depois? Vamos ter 5 a 8 minutos para discutir e já voltamos à mensagem. O princípio da Bíblia é: acredita na verdade e vive na verdade pela fé e as tuas emoções vão seguir. Jesus disse. Assim, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João 13, 17. Não se sente de forma a ter bom comportamento? Comporta-se de forma a ter bons sentimentos. Estás a ver? Começamos por escolher crer na verdade, que depois influencia o nosso comportamento. Depois, com o passar do tempo, isso leva a uma mudança nos sentimentos. Os cristãos imaturos agem de acordo com o que sentem em vez daquilo que Deus diz ser verdade. Se é assim que és, o inimigo vai conseguir aquilo que ele quer quando ele te condenar. Vais tender a concordar com ele quando ele te disser que tu não vales nada. És um cristão mau porque desapontaste a Deus mais uma vez. Mas a verdade é que se és seguidor de Jesus, já estás perdoado. E Deus não te condena. De facto, Ele acolhe-te e convida-te a entrares com confiança na sua presença. E Ele aceita-te como seu filho. Se as emoções não forem reconhecidas e não houver a resposta de vida, isso poderá permitir que o inimigo consiga uma brecha na nossa vida. Vimos na última sessão que a ira pode levar ao inimigo a ganhar alguma influência na nossa vida. Diz assim em Efésios: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. A ira é uma emoção que não pode ser controlada diretamente. É por isso que
que a Bíblia torna claro que a ira em si não é pecado. Irai-vos e não pecais. No entanto, se pensarmos demasiado na nossa ira e deixarmos que se torne amargura e falta de perdão, vamos dar um lugar ao diabo. 1 Pedro 5, 7 e 8 mostra que a ansiedade pode causar problemas também, se não lidarmos bem com ela. Começa com uma frase bem conhecida: lança toda a ansiedade sobre ele, porque ele cuida de ti. Mas a passagem continua com outras afirmações bem conhecidas: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Talvez já conheças as duas passagens bastante bem. Eu acho que talvez não te tenhas apercebido que as duas passagens seguem-se uma à outra diretamente. As duas passagens são parte da mesma ideia. Pedro está-nos a dizer que se deixarmos que a ansiedade tome controle de nós, ficamos muito mais vulneráveis às ciladas do inimigo contra nós. Se não lidarmos bem com as emoções, tais como ira e ansiedade, da forma correta, estamos a nos expor a alguns problemas. Satanás está a andar em derredor, ativamente, tentando tirar proveito das nossas emoções para conseguir um lugar na nossa vida. As tuas emoções são como uma luz vermelha de aviso no painel do carro. Estão lá para te alertar que és capaz de ter um problema sério debaixo do capô. Podes continuar a conduzir durante algum tempo, mas se não resolveres o problema, podes contar com graves sarilhos. Estás a ver? Essencialmente, há 3 formas de reagir quando a luz liga. Primeiro, podes arranjar um pouco de fita adesiva e colocar em cima da luz. Não há problema. A luz apagou-se. Isso chama-se superação. Podes explodir com raiva, pegar num martelo e quebrar a luz. Ao menos resolve o problema imediato. Isso é expressar-se descontroladamente. Ou podes olhar para dentro do capô e isso é reconhecimento. A superação é quando ignoramos os nossos sentimentos conscientemente e escolhemos não lidar com eles. Isso é um grande problema com muitos cristãos. Nós só queremos ver um profissional, não queremos falar sobre isto. Já sou cristão há muito tempo, não devo ter as emoções, os problemas. Mas isso não é bíblico. E há 2 problemas com isso. É pouco saudável e é desonesto. Considere como o rei David se sentiu quando ele vivia em negação. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. David não está a dizer que não se pode chegar a Deus. O problema é que nós permitimos que as circunstâncias externas se tornem maiores que Deus e ficamos esmagados emocionalmente. Quando suprimidas, as emoções desenvolvem-se em nós como o transbordar de muitas águas e é menos provável que nos viremos para Deus. David também comentou sobre o impacto de superação na identificação com os outros. Disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei qual um mundo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Isto foi de Salmos 39, 1 e 2. A negação não funciona. A superação emocional poderá ser uma das razões maiores porque muitas pessoas sofrem de doenças psicossomáticas. É quando David fez silêncio sobre os seus pecados, o seu viver tornou-se como um charco seco durante o verão. Dizem Salmos 32, 4. Os sentimentos não morrem quando nós os enterramos, mas são enterrados vivos e depois surgem à superfície de alguma forma pouco saudável.
Outra forma pouco saudável de responder a emoções é de exprimir tudo o que se sente sem pensar. Obviamente, esta forma de se expressar descontrolada é como pegar no martelo e quebrar aquela luz vermelha de aviso. O problema com expressar-se descontroladamente é que não é saudável, especialmente para aqueles à nossa volta. Poderá dar gozo à pessoa de forma temporária, assim está melhor, tinha que desabafar, mas poderá ser devastador ao nível emocional para o marido, para a esposa, os filhos ou os amigos. Tiago, na Bíblia, disse: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Nós já ouvimos: irai-vos e não pecais, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como, então, ser como Jesus? Ficar irado com o pecado, mas não com os pecadores. Derrubar as mesas, não os cambistas. Então, o que devemos fazer quando a luz vermelha se liga? Quando nos sentimos zangados, ansiosos ou deprimidos? A resposta saudável é ser honesto e reconhecer como nos sentimos. O reconhecimento começa com Deus. Houve a oração de Deus aqui para outra pessoa. De Davi para outra pessoa. Salmos 109, 6 a 15. Põe sobre ele um ímpio e esteja à sua direita um acusador. Quando ele for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias e o outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Esmolem longe das suas habitações assoladas. O Criador lance mão de tudo quanto ele tenha e despojem-no os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Seja extirpada a sua posteridade. O seu nome seja apagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais. E não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que Ele faça desaparecer da terra a memória deles. Uau! Alguém fica surpreendido que há uma passagem assim na Bíblia? Esta é a santa, inspirada, perfeita Palavra de Deus. Vamos ser honestos. Alguma vez te sentiste como David se sentiu com alguém? Alguma vez oraste assim? É certo orar assim? David orou assim e Deus inspirou-o a escrever essa oração. Aqui está a grande pergunta. Será que Deus já sabe o que te sentes assim? Claro. Deus conhece todos os pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas são expostas a Ele. Então, se Deus já sabe isso, por que não podemos ser honestos com Ele? Muito disto tem a ver com a nossa compreensão de quem Deus é. Ele é grande o suficiente para tolerar um desabafo emocional da nossa parte. Uma birra ali e tal. Será? Será que Ele continuava a ser Deus? Será que Ele continuava a te amar? Será que continuavas a ser o filho dele? E claro, a dificuldade deste salmo é que parece estar a sugerir que devia pedir a Deus para matar alguém. Mas acaba o salmo. Depois de Davi ter tido a libertação emocional, ter sido honesto sobre os seus sentimentos e ter desabafado sobre a sua dor a Deus, tudo mudou. E ele começou a adorar Deus de novo. Jesus foi honesto emocionalmente. Ele chorou sobre a cidade de Jerusalém.
e na sepultura de Lázaro. No jardim de Getsemane, ele disse: a minha alma está triste até à morte. Agora, se o Senhor do Universo precisa de ser expressivo e honesto, como é para nós? Não podes estar bem como Deus sem seres real? Se necessário, Deus poderá ter que fazer algo para tu seres franco com Ele e assim estares bem com Ele. Ser honesto com Deus. Ele é o teu amigo mais próximo. E Ele já sabe tudo. Mais uma pausa para discutir. Já ficaste zangado com Deus uma vez? Foi fácil exprimires? Ou tinhas medo de falar e ser honesto com Ele? Vamos falar honestamente aqui, sem julgamento, 5 ou 8 minutos e depois voltamos. Estávamos a falar sobre lidar com as emoções do dia a dia, mas os traumas grandes do passado. Todos temos tido experiências traumáticas que nos magoaram emocionalmente e nos deixaram com bagagem emocional. Uma experiência assustadora, a perda de um ente querido, algum tipo de abuso. Normalmente estas experiências estão enterradas profundamente na nossa memória, mas vêm à superfície quando desencadeadas por algum evento do presente. As pessoas tentam evitar os eventos presentes que desencadeiam este tipo de sentimentos. Não vou lá se fulano tal estiver lá. Não quero falar sobre este assunto mesmo agora. Não quero falar. Mas será que há outra forma melhor? Deus não quer que a nossa dor emocional do passado nos influencie negativamente hoje. Se sofreste experiências negativas, violência, abuso, rejeição, ou seja o que for, no momento em que isso ocorreu, processaste a experiência mentalmente e não estás sozinho. Nem na nossa igreja não estás sozinho. É quase certo que te tenha feito acreditar coisas sobre Deus e tu próprio. Eu não consegui resistir ao abuso. Eu sou fraco. Eu sou vítima. Aqueles bullies disseram-me que eu não valia nada. Acho que deve ser verdade. Meu pai nunca tem tempo para mim. Eu não sou importante. Eu não sou amável. Por exemplo, se sofreste algum tipo de abuso sexual em criança, provavelmente na altura que aconteceu, sentiste-te fraco, sujo ou culpado. Provavelmente os três. Essas crenças podem ter ficado contigo na vida adulta. Se achas que Deus não estava lá para ti, então provavelmente questionas o amor de Deus e a tua salvação. As fortalezas mentais distorcem a nossa compreensão de quem somos e quem Deus é. Nós continuamos em escravidão ao passado, mesmo quando tentamos esquecer-nos dele. Não por causa do trauma em si, mas por causa das mentiras que acreditamos na altura. É como aquele Land Rover a conduzir no campo com lama, dia após dia, fazendo sulcos. Aquelas mentiras tornam-se como sulcos profundos nas nossas mentes. Se não conduzirmos ativamente para fora dos sulcos, ao escolher crer na verdade, vamos continuar a viver de acordo com os mesmos padrões de pensamento carnais. Os filhos de Deus não são primariamente produtos do seu passado. São primariamente produtos da obra de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ninguém pode consertar o nosso passado, mas nós podemos ser livres dele. Podemos reavaliar o nosso passado da perspectiva de quem agora somos em Cristo. E a partir desta perspectiva da verdade, Deus liberta-nos à medida que perdoamos de coração aquelas pessoas que nos ofenderam. Eu quero terminar o nosso tempo com esta poema, mas primeiro, se tens algo na tua vida assim tão profunda, tão pesada também, e queres falar com alguém, por favor, entre em contato connosco, manda-me uma mensagem privada, ou seja o que for,
Não faças isso sozinho. Nós não estamos aqui para lutar contra o pesado, o inimigo ou o pecado sozinho. Okay? Então, este poema. Outrora, segurei no meu punho, cerrado cinzas. Cinzas de uma queimadora que tremulava sob o meu corpo de 10 anos. Cinzas essas que eu não tinha pedido. A cicatriz tinha sido forçada sobre mim e durante 17 anos o fogo ardia sem chamas. Eu mantive o meu punho cerrado em segredo, odiando aquelas cinzas, mas sem querer soltá-las. Incerto se deveria fazê-lo. Pouco convencido que valeria a pena, estragando as coisas que tocava e deixando marcas pretas por todo o lado, ou assim parecia. Tentei desfazer tudo, mas as cinzas estavam sempre lá, para me lembrar que eu não podia fazê-lo. Eu realmente não podia fazê-lo, mas Deus podia. O seu doce Espírito Santo falou ao meu coração, uma noite em que eu estava a chorar de desespero. Ele sussurrou: eu quero te dar beleza pelas tuas cinzas, óleo de alegria pelas tuas lamentações, roupas de adoração pelo teu espírito pesado. Eu nunca tinha ouvido falar num negócio assim. Beleza pelas cinzas, a minha memória tristemente manchada pela cura na sua palavra. Os meus sonhos maus pelos seus cânticos durante a noite, as minhas emoções desamparadas e magoadas pela sua paz constante. Como é que eu poderia ser teimoso ao ponto de recusar uma oferta assim? Com tanta vontade, mas em câmara lenta e sem a chorar, eu abri os meus dedos encurvados e deixei que as cinzas caíssem ao chão. Em silêncio, eu ouvi o vento a soprá-las para longe, longe de mim para sempre. E agora sou capaz de colocar as minhas mãos abertas, gentilmente sob o punho de outra alma que sofre e dizer com confiança: solta as cinzas. Existe realmente beleza para além do que podes compreender. Isso foi um poema de inglês traduzido. Então, estamos a terminar agora. Malta, vai em frente, confia nele, a sua beleza pelas tuas cinzas. Será que é possível? Sim. Como Jesus, no Evangelho, é possível. Tá bem? Boa semana a todos e até o próximo domingo. Por favor, se estás no grupo do WhatsApp, manda-nos uma mensagem esta semana só para dizer: olá, olha, podem orar por mim sobre isto, como é que eu posso orar por ti? Fala com alguém especificamente no grupo, numa conversa para nos encorajar durante este tempo da pandemia, tá bem? Nós não vamos parar de ser a igreja, a família, só porque o mundo está em caos, porque nós temos a esperança de quem torna cinzas em beleza, tá bem? Boa semana, abraços a todos e tchau.